Olá, eu estava meditando na palavra de Deus, como eu faço todos os dias, e me deparei novamente com um convite, que eu já conhecia esse texto, mas é um convite lindo que Deus faz. Está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Nós vamos ler o versículo 1 desse capítulo e os versículos 6 a 13. Diz assim: Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Os versículos 6 a 11 dizem o seguinte: Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão e as árvores do campo baterão palmas. Aonde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde havia ortigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Essa passagem do livro do profeta Isaías é simplesmente maravilhosa. Ele começa fazendo um convite aos sedentos. Quando ele diz: vinde aqueles que estão com sede, beba e venham, mesmo que não tenha dinheiro. Evidentemente que ele fala da sede espiritual. Ele fala: venham a mim, aqueles que estão necessitando de paz de espírito, aqueles que estão necessitando de um milagre de Deus. Deus está dizendo: venham a mim. Mesmo que vocês não tenham dinheiro, venham a mim. Esse dinheiro que ele se refere para comprar o vinho e o leite, ele faz uma analogia com dois alimentos extremamente importantes para o povo de Israel. O vinho, que significava alegria, e o leite, que era um alimento importante na mesa do judeu. E ele está comparando a alegria que ele dá, a felicidade que ele dá, o mantimento espiritual que ele dá, com aquilo que o judeu conhecia bem, o israelita conhecia bem, o vinho e o leite. Então, quando ele faz essa comparação, em outras palavras, ele diz para nós: venham aqueles que estão sedentos de paz no espírito, sedentos do milagre de Deus, sedentos de confiança em Deus. Venham, mesmo que não tenha dinheiro, e esse dinheiro ele se refere à sua própria virtude. Mesmo que você não tenha virtude, mesmo que você esteja cheio de pecados, mesmo que você esteja cheio de problemas, venha a si mesmo, é isso que Deus convida. E aí no versículo 6 em diante, quando nós lemos há pouco, quando ele diz assim que os perversos mudem de condutas e etc., você pode ver isso na sua própria Bíblia e acompanhar essa pequena mensagem. Ele está se referindo a buscar o Senhor enquanto se pode achar, a buscá-lo imediatamente, porque a Bíblia diz que um dia a porta vai se fechar. Lá em Mateus, nos capítulos 25, 1 a 13, Jesus fala da parábola das virgens, das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. As prudentes estavam prontas para a chegada do noivo, que não sabiam que horas era, que horas ele chegaria. As insensatas não estavam prontas. E na parábola, Jesus disse que quando o noivo chegou, as prudentes puderam entrar na porta com o noivo. As imprudentes, que precisavam ainda se preparar, não tiveram tempo para isso, porque a porta se fechou. Então Jesus, ele disse: me busque. O que Deus está falando é: busque-me imediatamente, enquanto se pode achar, porque a porta vai se fechar, e vai mesmo. No versículo 7, ele fala em abandonar o caminho errado. Na verdade, arrependimento e fé
andam juntos. Então, abandonar os pensamentos errados, os caminhos errados, se converter a Deus, se converter, conversão é mudar de direção. É isso que ele fala. Voltem-se para Deus. É esse o convite que Deus está fazendo. Lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 25, está escrito que há caminho que parece direito ao homem, mas que o seu fim são os caminhos da morte. Por isso que Deus está dizendo que os caminhos deles são diferentes dos nossos. Os pensamentos deles são diferentes dos nossos. Os deles são muito mais elevados. Nós não conseguimos enxergar o amanhã. A visão de Deus é uma visão de cima. Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã. Os caminhos deles são muito mais elevados e já avisam também o futuro. Por isso que ele fala assim. Os versículos 8 e 9, ele fala muito a respeito desses pensamentos e desses caminhos, que estão muito distantes da nossa compreensão. Como eu já disse várias vezes, a mente do homem não pode entender a de Deus, seria limitá-lo. Por isso que nós não entendemos. As respostas de Deus vão muito além das nossas necessidades imediatas, do nosso imediatismo. A resposta de Deus vai muito além disso. Nós só conseguimos enxergar o problema que se apresenta diante de nós. Deus não. Deus ele vê de cima, numa perspectiva futura. E é isso que nós temos que entender e ter fé e acreditar nisso. O homem ele não vai entender nunca os mistérios de Deus, embora sempre tentem. O homem sempre tentou isso, sempre tenta isso. Tanto é assim que o próprio Salomão, ainda no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 2, ele deixou escrito o seguinte: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Ele está dizendo que Deus não revela tudo, Deus encobre algumas coisas. E o homem tenta esquadrinhar, tenta descobrir, mas só vai entender aquilo que Deus resolveu revelar. O resto nós acreditamos pela fé. Então a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Portanto, nós devemos orar para que Ele faça a sua vontade em nossa vida, em nossas vidas. E o versículo 10 e 11, nesse texto que nós acabamos de ler, de Isaías 55, ele fala que os propósitos de Deus, eles se cumprirão. Ele fala a respeito disso. Então, assim como a chuva cai e vai brotar a terra para que nasçam as verduras e etc., da mesma forma, a palavra de Deus, ela cumpre o propósito para o qual ela é lançada. Então, os propósitos deles se cumprirão. E fiquem certos, nesses propósitos existem a liberdade, ou seja, a libertação, a alegria, a paz. Isso faz parte do propósito de Deus para você e para mim. Portanto, queridos, se vocês ainda não atenderam a esse convite de Deus, que Ele fez aqui, está relatado no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 1, se você não atendeu a esse convite, não perca mais tempo. Faça isso agora. Abra o seu coração, converse com Deus e diga: Senhor, estou aceitando o teu convite. Ele vai revelar coisas tremendas a você. Pense nisso.